Boa noite. Então, vamos lá. Eu sou a professora Ana Paula. A gente vai conversar agora sobre sociologia e nós vamos conversar sobre duas perguntas que foram feitas. E eu confesso que eu fiquei bem feliz porque fazia muito tempo que eu tinha percebido que as perguntas elas tinham deixado de chegarem ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, como elas estavam chegando no início, que a gente começou nessa perspectiva de fazer esses mini vídeos, já que eu não tenho internet e é isso. Mesmo fazendo um vídeo tão curto, eu demoro 14 horas para conseguir fazer o upload e colocar para vocês. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu achei, tô sozinha e meus alunos estão sozinhos, e como é que a gente vai fazer uma prova se a gente tá cada um na sua solidão? Mas aí chegaram as perguntas, e a primeira pergunta é sobre a última aula, e é sobre o capital humano, e a pergunta é assim: como que o capital humano, que é um ente social, pode gerar um ente econômico? Eu adorei a pergunta e ela tem uma representação muito grande, porque o capital humano é o conjunto de conhecimento, de habilidades e atitudes individuais das pessoas, mas que elas têm o intuito de melhorar o ambiente de trabalho e, através disso, pode gerar um valor econômico, ou seja, a especialização, a expertise e a capacidade humana que é encontrada no capital humano, ou seja, no capital intelectual, ela pode gerar um valor econômico. Se a gente pensar que essa pessoa que tem esse nível de conhecimento, esse atributo adquirido pelo meio da educação, da vivência, de prática, a gente pode pensar que ela foi contratada por um determinado trabalho e ela vai receber valor X. Então, o conhecimento dessa pessoa gera um ente econômico. Então, mesmo sendo um ente social, o capital humano pode gerar um ente econômico, sim. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai falar um pouquinho da outra pergunta. E a outra pergunta é: por que o equilíbrio de Nash, que é um conceito da economia, ela tem tanta representação na sociologia? E uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que a sociologia, ela estuda a nossa evolução de ser humano, ou seja, de indivíduo social. E a economia, ela é o pano de fundo. A economia, ela está atrás. Por quê? Porque vocês conseguem lembrar da nossa primeira aula, quando eu falei assim: vamos pensar que a gente está aqui na sala de aula e todo mundo tem 10 anos de idade e a gente vai pensar no presente. Eu tenho 10 anos de idade e eu posso escolher o meu presente e ganhar meu presente. Vocês lembram que alguém da sala falou: uma bicicleta? E eu falei: isso, mas a gente que foi criança há um tempo atrás, há umas décadas atrás. Porque hoje, se a gente fosse perguntar isso, obviamente que não seria uma bicicleta a resposta, né? A resposta seria alguma coisa relacionada à tecnologia. E a gente pensando nesse exemplo da bicicleta, a gente pode pensar que, à medida que vamos crescendo e envelhecendo, aquela bicicleta tão importante da nossa infância, ela passa a ter menos valor à medida que a gente vai crescendo. Então, se eu pensar que com 15 anos, a bicicleta ela não é mais tão importante para mim. Aos 20 anos, ela nem é nem um pouquinho importante. Por quê? Porque a gente vai pensar numa mobilidade, numa moto, e aos 30 anos, num carro. E vocês perceberam que esse exemplo econômico, ele tem uma representação da nossa vida social. Então, é exatamente assim. A economia, ela é uma ciência social. Por quê? Porque ela vai determinar as nossas escolhas. E as nossas escolhas têm essa representação. Então, a escolha da bicicleta na minha infância, ela representa o meu pensamento infantil de entender que uma bicicleta é uma coisa muito valiosa e muito atrativa para mim, que tenho 10 anos de idade. E aí, com 20 anos, eu já tenho o entendimento que a bicicleta não é tão atrativa, e eu posso pensar que aos 40 anos eu quero um carro importado com a bicicleta, que eu já estou numa perspectiva de desacelerar a minha vida e eu quero pedalar para emagrecer ou para fazer esporte ou para qualquer outra coisa. Então, vocês perceberam que a economia, ela é íntima da sociologia. Por quê? Porque o nosso modo de viver, como nós vamos nos relacionar na sociedade, ela tem a representação econômica. Então, a pergunta é: por que o equilíbrio de Nash, que é esse conceito econômico, ele tem tanta representação na sociologia? E aí eu utilizei a tragédia dos comuns
para responder essa pergunta. E lá na tragédia dos comuns, o que é essa tragédia? Vocês estão cansados dessa historinha, né? Mas ela é importante de ser lembrada porque ela tem essa representação. Então, a tragédia dos comuns, o título já diz, é uma tragédia anunciada, que foi comum a todo mundo. Então, à medida que se buscou um cabrito para a ilha, diminuiu o espaço e comprometeu os recursos naturais. O esgotamento, a falência dos recursos naturais levou a uma tragédia anunciada. Eles poderiam ter habitado em várias ilhas e ter sempre esgotado todas as ilhas se só o interesse individual, pessoal, dos agentes tivessem sido colocados em critério e avaliação. À medida que deixou de pensar no individual e pensou no coletivo, que é esse amadurecimento chamado equilíbrio de Nash, é que se entendeu que viver em sociedade, viver em coletividade, precisamos amadurecer e entender que precisamos respeitar as pessoas e que existem direitos e deveres. Não é exatamente isso a proposta da ilha? Direitos e deveres, então, criação de regras que davam direito de viver bem. E quais são os deveres? A obediência das regras. Então, ficou bem entendido que esse equilíbrio idealizado por John Nash, ele tem toda a representação na sociologia. Como nós vamos viver? E para vivermos bem, habitarmos bem, nós precisamos entender que precisamos de regras e que essas regras, elas precisam serem absolvidas, elas precisam estar presentes e elas precisam ser obedecidas para que haja uma tranquilidade e uma harmonia na sociedade. E eu acho que a gente conseguiu responder essas perguntas e agora vamos falar um pouquinho do ente social e do ente econômico. Então, o que é o ente social? O ente social, ele foi apresentado para a gente na sociologia com aquela resenha do Karl Marx. O que fala lá a resenha? Ela vai dizer exatamente que o ente social ele deixou de existir quando descobriram o ente econômico. Ou seja, aquela célebre frase lá do Karl Marx, as ovelhas devoraram os seres humanos, é a representação que o ente social deixou de existir e que começou a existir o ente econômico. Ou seja, naquela fase no sistema que estava surgindo o capitalismo, ficou bem expresso que o homem incorporou o individualismo e que esse individualismo ele se sobrepôs a todos os outros conceitos de viver em sociedade e de uma sociedade que buscava a humanidade, que buscava o ente social. Então, acho que a gente entendeu lá nos conceitos de capital, tanto o político quanto o humano, quanto o social, a gente conseguiu falar sobre o ente social e ficou bem representativo. E aí eu quero falar um pouquinho agora sobre a busca do conhecimento, ou seja, a sociologia nessa perspectiva de ciência. Então, o que se destina à sociologia enquanto ciência? O que ela busca? Ela tem o mesmo intuito lá da filosofia, por isso que elas estão tão próximas. E por isso que vocês me falam tanto, eu confundi, esse texto era de filosofia, eu pensei que esse texto era de sociologia, porque as duas ciências, elas buscam isso, elas buscam novos conhecimentos e elas buscam um aprofundamento dos nossos conhecimentos. A ciência, ela vai pensar isso exatamente como a sociologia e como a filosofia, só que a ciência vai pensar no conhecimento científico, que é o conhecimento oriundo da ciência, o conhecimento científico. Como eles são produzidos, os conhecimentos científicos? E eles são produzidos a partir de métodos e procedimentos científicos e são os resultados de comprovação e validação, ou seja, eles precisam serem comprovados. Então, para ser ciência, para ser um conhecimento científico, precisa de estudos, ou seja, da aprovação, que seja um comportamento que repercutiu e que aconteceu não uma única vez, mas inúmeras outras vezes, como respostas positivas para um medicamento. A gente pode pensar que respostas positivas ao medicamento têm essa representação de dizer que é um conhecimento científico.
À medida que se responde a os pacientes respondem a um medicamento, isso quer dizer que aquele medicamento tem grandes chances de servir, de ser útil para a cura de alguma doença. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula, ela é um fiozinho do que é a prova, tá? Então ela tem essa perspectiva de dizer para vocês mais ou menos o que é a prova e de dizer para vocês que essa prova, ela é uma prova muito simples, apesar que ela tem esse nome colegiada e que ela traz esse contexto, essas perguntas bem complexas, mas ela é exatamente isso. Vocês vão conseguir ler e à medida que vocês estiverem lendo a prova, vocês já vão pensar nas respostas e aí vocês já vão destacar lá as respostas para mim e depois vocês vão fazer mais uma leitura, vocês vão ter tempo suficiente para fazer mais uma leitura e já me encaminhar. Lembrando que para cada pergunta, uma alternativa de resposta, tá? Não pode destacar dois. Quem destacar dois terá aquele pontinho anulado. Então, eu coloquei 7 questões na prova para aproveitar os trabalhos que vocês fizeram, que eu estou recebendo a semana inteira. Eu quero dar parabéns, elogiar vocês pelo empenho. Tenho lido trabalhos que eu fico assim completamente feliz em ver o crescimento de vocês, mesmo a gente estando tão longe, assim, às vezes a gente está tão próximo, né, que eu consigo ver, eu tenho anotado aqui nas participações de vocês e tem, assim, pessoas que tinham participação tímida, um pontinho, e eu percebo agora, assim, que o trabalho vem um trabalho bem robusto, com inúmeras páginas, então eu vejo que esse distanciamento social, essa coisa de isolamento, tem servido para que vocês possam amadurecer os conhecimentos, buscar conhecimento, e esse esforço todo é um esforço muito grande. Eu tenho certeza que vocês estão abrindo mão de muitas coisas para continuar numa faculdade, mesmo com todas as adversidades, com todas as coisas que têm acontecido, com toda essa lógica de atípico e de difícil, mas eu quero dizer para vocês que é só um período ruim, tá? Depois a gente tem mais 4 anos e meio para efetivamente buscar conhecimento e fazer realmente valer a pena o custo de oportunidade, o sacrifício financeiro que vocês estão fazendo hoje, que lá no futuro vai ser uma representação muito grande, vai ser a representação do capital intelectual ou capital humano. E é isso, boa noite e até amanhã.